Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Olá a todos. Espero que estejam bem, com saúde e se cuidando. Eu sou Vivian Fraga, membro do IBRAC, sócia do Antitrust de Tosini Freire Advogados e serei a entrevistadora do nosso 6º episódio de 2021 do IBRAcast, o podcast do IBRAC. No episódio de hoje falaremos sobre o ensino jurídico do direito da concorrência no Brasil. O tema e pauta desse episódio foram inteiramente produzidos pela editora-chefe e redatora principal do IBRAcast, Priscila Brolio. Há não muito tempo, o ensino jurídico da defesa da concorrência no Brasil não estava presente nos currículos de graduação das universidades, o que fazia com que aqueles que estivessem interessados na área tivessem de buscar o aprendizado prático, seja em escritórios ou na própria autoridade, ou aprendizado especializado em cursos extracurriculares ou de pós-graduação, ou até buscassem um conhecimento da matéria em faculdades estrangeiras, sobretudo dos Estados Unidos e as da Europa. Para ilustrar um pouco desse cenário de até não muito tempo atrás, queria trazer aqui para vocês 2 depoimentos da geração mais jovem do Antitrust, um da Renata Gonzalez de Souza e outro do Nicolas Cosman, para compartilharem as suas experiências sobre o assunto. Renata. Oi, Vivian, ouvintes aí do IBRAcast, cumprimento a professora Ana Frazão, o professor Caio Mário, o professor Vicente. Bom, Vivian, eu acho que assim, a minha experiência vai um pouquinho na contramão, assim, acho que da tradição, né, das faculdades de não ter, porque eu acho que eu tive a sorte e o privilégio de ter a matéria de direito econômico, né, durante a graduação. Na época que eu fiz no Mackenzie, era uma matéria obrigatória, e eu contei também com a sorte de ter um professor excelente, que passava votos do CAD para a gente fazer análise, passava texto do Bercovitch e da professora Ana Frazão. Então eu acho que eu tive um contato durante a faculdade que foi bem intenso com a matéria. Eu acho que isso foi assim, uma sorte mesmo. Muito legal. Nicolas, conta a sua experiência para a gente. Bom, Vivian, a gente sabe que a trajetória de cada um é a trajetória de cada um, né, que as pessoas vão trabalhar com direitos da concorrência pelos mais diversos. Mas para falar um pouco da minha experiência de ingresso na área, né, como foi, eu me formei pela PUC em 2019 em Direito. Eu sempre tive muito interesse pela área econômica, eu cheguei a cursar por algum tempo a Faculdade de Economia, mas eu logo decidi para o curso de Direito, né. Ainda assim, meu interesse por economia continuou sempre existindo. E naquele momento de iniciar a fase de estágio, eu falei, bom, vou trabalhar com direito da concorrência. Na época, eu ainda não tinha tido contato com direito da concorrência na graduação. A PUC disponibilizava, na época da minha graduação, eletivas de direito da concorrência mais para o final do curso. Então, naquele momento, isso me fez procurar ali um conhecimento prático mesmo, e cursos de extensão ali me ajudaram a complementar esse conhecimento naquela época. Mais tarde eu consegui fazer a eletiva da PUC de Direito da Concorrência, foi muito legal, isso me ajudou muito ali na época de ingresso na área, que é a área onde eu atuo até hoje. Ótimo, obrigada a vocês dois. Mas enfim, vamos trazer os nossos especialistas da área, e com muito prazer aqui eu chamo esses 3 gigantes, né? 3 grandes professores, acadêmicos, 3 grandes especialistas de direito da concorrência que estão aqui conosco. A professora doutora Ana Frazão, professora associada de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, também é presidente da Comissão de Direito Econômico da OAB Federal e é sócia fundadora da Ana Frazão Advogados. Também aqui conosco o professor Dr. Caio Mário Pereira Neto, professor da FGV Direito São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre e doutor pela Yale Law School. Atuou como professor visitante da Universidade de Flórida e pesquisador visitante do King's College. É sócio fundador e responsável pelas áreas de Direito da Concorrência, Direito Público e Regulação do Pereira Neto, Macedo Advogados.
é presidente do Conselho Deliberativo do IBRAC e ele também é NGA na ICN. Por último, mas não menos importante, o professor Dr. Vicente Bagnoli, professor da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, graduação e mestrado e doutorado, professor do LLC de Direito do INSPER, diretor para o Brasil da Academic Society for Competition Law, a escola, vice-presidente do IBRAC, NGA da ICN e sócio de Vicente Bagnoli Advogados. Ana, Caio, Vicente, é um enorme prazer tê-los aqui conosco para mais um episódio do IBRAcast. Olá, Vivian, gostaria de cumprimentar todos vocês, em nome também da Renata, do Nicolas, é um prazer muito grande também poder debater esse tema com o Vicente, com o Caio Mário, e eu aproveito também para parabenizar pela iniciativa do IBRAcast, que tem sido uma experiência extremamente rica para todos nós. Olá, Vivian, olá, Nicolas, Renata, os professores Ana Frazão e Vicente, um enorme prazer estar aqui com vocês. Olá a todos e todas que nos ouvem no IBRAcast. Acho que essa é uma iniciativa super importante de difundir o direito da concorrência, de disponibilizar conversas interessantes e que abordam os desafios atuais da defesa da concorrência no nosso país. Um enorme prazer participar desse programa. Olá, Vivian, já parabenizei você offline, agora parabenizo você e a Priscila também por essa iniciativa do IBRAcast. Uma alegria estar aqui com a professora Ana Frazão, com o Caio Mário e ter esse testemunho do Nicolas e da Renata, que contribui para a gente continuar investindo na cultura da concorrência. Exatamente. Bom, vamos para as perguntas. Eu antecipei um pouco a questão do ensino jurídico da defesa da concorrência. Ainda estar em desenvolvimento e há muito pouco tempo não estar exatamente na grade obrigatória das escolas, das universidades do país, sejam públicas, sejam privadas. Queria perguntar para a professora Ana como a UNB está estruturada nessa área, quando a disciplina de direito à concorrência de fato ingressou na graduação e se a disciplina é obrigatória ou facultativa. Olha, Vivian, a Universidade de Brasília, até por estar aqui em Brasília, ela acaba respirando muito todas as áreas de direito público, o direito da concorrência não seria diferente. Eu, por exemplo, tive o privilégio de ser apresentada essa matéria ainda em Administrativo 2, com o professor queridíssimo Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, que na época era conselheiro do CAD, e o CAD não era nem tão importante, nem tão conhecido, mas aquela introdução já foi muito boa para nós. É claro que demorou um pouco até a disciplina ser constituída, e foi muito interessante que ela começou a ser ministrada por um professor voluntário, Francisco Todorov. Na época ele tinha voltado de um LLM nos Estados Unidos, e ele pensou em criar essa disciplina eletiva no sábado, que era aberta também como extensão, e esse tipo de iniciativa deu muito certo. Depois houve algumas mudanças curriculares, a gente estruturou uma disciplina mais abrangente, que é a disciplina de Direito Econômico. Essa disciplina é uma disciplina obrigatória, que até hoje consta da carga obrigatória do curso, na qual, é claro, uma parte importante dela é dedicada ao direito da concorrência, que continua também como uma disciplina optativa. Mas um ponto muito importante que eu acho bom ressaltar aqui é que até por uma questão de uma série de reformas curriculares, a gente hoje, na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, se baseia mais na noção de conteúdos do que propriamente de disciplinas. Então, o que a gente percebe é que o conteúdo de direito da concorrência hoje é trabalhado em diversas disciplinas da graduação e da pós, e também em grupos de pesquisa por diversos professores que procuram interligar essas discussões com outras matérias. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um grupo de pesquisa que, por sua vez, tem um diálogo muito intenso com uma das disciplinas que eu ministro na pós-graduação, que é a Arquitetura Jurídica de Mercados. Então, portanto, a gente procura trabalhar com a questão da concorrência a partir de uma visão mais transdisciplinar e multidisciplinar, ou seja, tentando fazer diálogos com outras áreas de regulação, não só do direito público, mas também o que eu chamaria de direito privado econômico, né? Ou seja, as áreas do direito privado.
E assim como eu tenho essa iniciativa, vários outros professores também têm. Então, 2 professores que são muito conhecidos no meio antitruste, o Paulo Burnier e a Amanda Taide. Então, eles procuram trabalhar esses conteúdos de direito da concorrência juntamente com o comércio exterior. Outros professores tentam fazer isso com propriedade intelectual, novos negócios, inteligência artificial. É muito interessante que hoje a gente tem visto que várias áreas de regulação econômica acabam chegando ao direito antitruste de alguma forma. Então, a gente tem toda essa preocupação em não apenas manter a disciplina, ainda que facultativa, a disciplina de direito econômico, mas, sobretudo, dar essa oportunidade para que os alunos tenham diferentes visões de direito da concorrência a partir de diferentes diálogos em outras iniciativas, e normalmente essas iniciativas estão vinculadas aos grupos de estudo. Então, eu acho que essa seria a minha experiência na Universidade de Brasília e que eu acho que tem sido bem sucedida. Excelente. Caio, Vicente, se vocês puderem também comentar um pouco das experiências das instituições que vocês lecionam, por favor. Então, vamos lá. A Renata fez um testemunho no início, e isso entrega a sua idade, viu, Renata? Porque eu posso dizer que o direito da concorrência no Mackenzie, eu fico feliz em dizer isso, está muito ligado à minha formação. E eu explico por quê. Em 98, um professor chamado Antônio Carlos Rodrigues Amaral, de Constitucional, levou um convidado para dar uma palestra no Mackenzie, uma pessoa que vocês também devem conhecer, Gessner Oliveira, então presidente do CAD. Foi o meu primeiro contato com o direito concorrencial. E naquele período eu estava iniciando o trabalho de conclusão de curso e pensando, vou fazer sobre esse tal de concorrência, essa tal de concorrência, porque até então era algo inédito, não sabia o que era, não tinha essa disciplina. Resumindo, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso em direito concorrencial. Isso me deu a oportunidade de iniciar o estágio em direito da concorrência em um escritório, começar a ter contato com o IBRAC. Em 2001, e aqui eu já estou entregando todas as minhas idades aqui também, né? Eu entro no mestrado do Mackenzie, pensando em trabalhar essa questão concorrencial. Se não foi o primeiro, talvez um dos primeiros, trabalho em concorrência dentro do Mackenzie. Logo em seguida, ainda quando eu estava cursando o mestrado, o Mackenzie pensou em criar uma disciplina optativa chamada Direito Administrativo Econômico, onde se ministraria o direito concorrencial também, e pediram que eu ajudasse a preparar essa disciplina. Enfim, preparei isso, e na reforma curricular de 2006, o direito concorrencial, e aí a Renata falou direito econômico, né, porque o nome é direito econômico e concorrencial, passou a ser matéria obrigatória da graduação, então é matéria curricular obrigatória. Então, desde 2010, porque ela é ministrada no 9º semestre, então o currículo é de 2006, mas é a partir de 2010 que os alunos chegaram no 9º semestre, que todos têm direito econômico e concorrencial, onde a gente trabalha a ordem econômica, a regulação econômica e o direito da concorrência. Mas o direito concorrencial, ele não vem só com a disciplina. Desde 2001, quando eu entrei no mestrado, com a ajuda de um outro professor, Paulo Sucar, ele era o professor, eu era ainda o mestrando, nós criamos o Grupo de Estudo de Direito da Concorrência do Mackenzie, o GDEC, e acho que esse foi um grande diferencial do direito da concorrência e para o Mackenzie, porque era um grupo aberto, ainda continua existindo, e aberto a todas as instituições. Então a gente recebia, era comum sábados, quinzenalmente, receber alunos de várias faculdades, da USP, da PUC, e de outras também, para discutir o direito da concorrência lá no Mackenzie. Isso só para falar de graduação, depois eu posso falar de pós-graduação também. Só um breve comentário aqui também, Vivian, se me permitir. Eu acho que a GV é a caçula das universidades aqui, né, na parte do direito, quer dizer, a GV lançou a sua escola de direito nos anos 2000 e a sua primeira turma ingressou em 2005. Né? Então, a GV já nasceu com seu currículo tendo aí matérias obrigatórias na área de direito econômico. Eu participei bastante dessa discussão ainda prévia ao próprio lançamento da escola, junto com colegas que ajudaram a conceber toda essa área de direito econômico, em especial o professor Jean Paul Veiga da Rocha, que hoje dá aula na USP, Diogo Coutinho também,
Então tivemos muitas discussões sobre isso. Mas eu tive o prazer de já ministrar para a primeira turma, em 2006, no segundo ano da primeira turma, uma matéria que era uma matéria obrigatória, que a gente chamava de Direito da Organização Econômica, e que era uma introdução ao direito econômico, e cujo grande objetivo era uma discussão sobre o direito econômico constitucional, então a ordem econômica constitucional, como é que o Supremo via a ordem econômica constitucional, e também uma introdução à defesa da concorrência e regulação. Então, desde a nossa primeira turma, acho que isso já era algo bastante importante, e tão importante que no nosso currículo original aparecia como matéria obrigatória já no segundo ano. Depois a gente teve mudanças no currículo, posso falar um pouquinho mais dela, mas isso se manteve. E ao longo do tempo também, já na primeira turma, a gente inseriu uma eletiva de direito da concorrência, mais específica, mais direta, e começamos a abordar isso já para os alunos de graduação. Eu ministro dessa matéria, o professor Mário Shapiro também, e também divido matérias dessas com a professora Leonor Cordovil, especial no mestrado profissional. Caio, eu queria continuar com você sobre essa questão da metodologia do ensino, né, do direito da concorrência. Como você trouxe tanta experiência de fora para lecionar o direito à concorrência, que é uma matéria que a gente precisa também aprender na prática. Como que é a metodologia, esses métodos participativos de ensino que a GV aí, com você à frente, tem proporcionado? Vivi, esse é um tema super bacana. Acho que a GV, desde da sua concepção e antes mesmo ainda da gente ter a primeira turma, a discussão de metodologia é muito central em todo o projeto da escola. Eu acho que um dos grandes focos dessa discussão sempre foi em como olhar para o aluno como protagonista, né? Então, o professor no fundo, um facilitador, um orientador, alguém que ajuda a conduzir os caminhos, mas o aluno é o protagonista desse processo. Então, eu acho que o nosso grande desafio é desenvolver uma metodologia que permita o exercício desse protagonismo, que traga para o aluno essa ideia de reflexão, de inserir novas ideias, de ser criativo, de trazer diferentes perspectivas para a sala de aula. E eu acho que isso tem acontecido de uma forma muito interessante na GV. Eu acho que desde o início também tem um foco muito grande na análise de casos e de casos concretos. Eu acho que isso também é muito positivo. Acho que o direito à concorrência, em especial, talvez seja das matérias onde a análise de precedentes, onde a compreensão de distinções entre casos e do contexto específico de cada caso talvez seja mais relevante. Então, um exercício permanente que a gente faz com os nossos alunos, eu acho que isso tem sido muito, muito bacana. E agora, até nessa parte mais de educação à distância, né, que a gente está nesse momento pandêmico aqui tendo que experimentar, eu acho que também tem sido um momento de muitas experiências com novas metodologias, formas de a gente engajar os alunos de maneiras diferentes na sala de aula, também online. Eu acho que, paralelo a isso, só para complementar, eu acho que um outro aspecto que tem sido muito, muito bacana nessa ideia de desenvolver um processo dinâmico de aprendizado é também uma atualização permanente do currículo, né? Eu acho que isso tem sido um desafio que a GV tem tomado de forma bastante intensa e tem aberto muito espaço para os professores proporem disciplinas novas, darem aula com outros professores. Eu acho que isso tem sido muito instigante. Para mim, isso tem sido uma forma de atualização permanente e dos nossos alunos viverem esse dinamismo, né? Então, já dei um curso de Direito à Concorrência em Mercados Regulados. Em 2019 eu dei um curso sobre Direito à Concorrência em plataformas digitais, só olhando para plataformas digitais, só casos de plataformas digitais. Dei um curso mais recente, foi uma eletiva Desafios Regulatórios da Economia Compartilhada. Então, como é que diversas novas formas de prestação de serviço, por exemplo, de forma compartilhada, estão sendo reguladas. E isso tudo tem sido uma forma bacana da gente manter nossos alunos também atualizados, incorporando novas perspectivas para essas discussões, que eu acho que junto com a metodologia traz esse ar de atualidade e essas discussões sempre que estão na fronteira do que tá ocorrendo. Perfeito. Ana, eu queria
puxar para você, porque eu imagino também que a metodologia da UNB siga muito da análise de casos práticos e equipes, né, trabalhando em conjunto para encontrar uma solução específica, eventualmente mock trials, né? Se você puder contar, você, enquanto ex-conselheira do CAD, também é uma fonte em primeira mão desses alunos que querem compartilhar esse sentimento, né, da instituição, da jurisprudência. Se você puder contar um pouquinho para a gente, Ana. Claro, Vivian, eu acho essa discussão também super importante e, claro, ela se coloca também com grande protagonismo na Universidade de Brasília, ainda que num contexto muito diferente do contexto do Caio. O nosso curso é mais antigo e, querendo ou não, ele foi criado ainda a partir daquela estrutura mais tradicional, da ideia de um curso em que o professor é o protagonista e não o aluno, em que a aula ela é necessariamente expositiva. Então, há bastante tempo que a gente está tentando modificar isso, mas, repito, isso envolve, de fato, uma mudança de cultura. O lado bom é que, especificamente nessa questão do direito da concorrência, desde que a disciplina foi pensada, ela já foi pensada, inclusive, pelo Francisco Todorov, a partir dessa abordagem mais prática, dessa abordagem de discussões. Era uma disciplina eletiva, ministrada num sábado de manhã, então a ideia de que, bom, somente aqueles que estão muito interessados na matéria se matriculem, até para que estejam dispostos a assumir esse protagonismo que é tão importante, como o Caio mencionou. Então, no que diz respeito a esse protagonismo do aluno, por incrível que pareça, eu acho que essa disciplina acabou tendo até uma importância que transcendeu a ela própria, de mostrar como esse tipo de metodologia pode ser importante e é algo que a gente vem buscando fazer a partir também de reformas do currículo. E eu acho isso muito importante porque imaginar que hoje, num mundo que muda tão rapidamente, um curso de direito é um curso de transmissão de conteúdos, é uma proposta totalmente inexequível. O aluno, em um ano, ele já precisaria fazer um recall, por exemplo, de diversas matérias. Então, o que a gente precisa, na verdade, é desenvolver as habilidades dos nossos alunos. O Caio falou muito bem, é o professor como facilitador, como mediador. Então, a gente vem procurando, de fato, implementar essas questões. Eu acho que a universidade pública tem alguns desafios que talvez as particulares, especialmente com o perfil da FGV, não enfrentam, como, por exemplo, às vezes o grande número de alunos na mesma sala, uma série de questões que às vezes dificultam esse protagonismo, mas que, ao meu ver, não são obstáculos insuperáveis. Então, hoje a gente procura, sim, se utilizar muito desse exemplo bem-sucedido de direito da concorrência para implementar realmente uma dinâmica mais participativa, com mais estudos de casos, lembrando que isso depende essencialmente também da participação do aluno. E nem sempre os alunos estão tão dispostos a participar. É por isso que eu, particularmente, acho muito bom que a disciplina de Direito da Concorrência continue sendo eletiva para nós, porque aqui você tem um corte do interesse, ou seja, se matricula aquele aluno que realmente está disposto a participar, está disposto a se adaptar a essa metodologia, e isso faz muita diferença. Então, eu acho que essa é um pouco da minha experiência lá na Universidade de Brasília, Vivian. Vicente, você quer contar um pouquinho de como vocês estruturam as classes e essas dinâmicas de grupo, essa interface com outras matérias que você já trouxe um pouco no começo? Sim, bom, o direito econômico e concorrencial, ele busca dar uma formação teórica, né, uma bagagem teórica para o aluno do Mackenzie e prepará-lo para a prática. Então, se estudar ordem econômica, regulação econômica e direito concorrencial. Então, o aluno que termina a graduação, e todos têm que cursar essa matéria, ele já tem condições de, durante o curso ainda, fazer estágio em escritórios, ele já tem uma base, né? E isso a gente vê com a quantidade de alunos do Mackenzie que fazem estágios nos escritórios aqui de São Paulo. Então, isso é um aspecto bem positivo. Agora, é como a professora Ana colocou, não é todo mundo que tem o interesse, né? Tem uns que acabam estudando porque é obrigatório e gostam da matéria e ficam como, estudei, legal, tal.
E certamente tem aqueles que estudaram e falam, nunca mais quero ver esse negócio na minha frente, né? Agora, quem estudou e gostou, né, quem gosta da concorrência no Mackenzie, a gente dá outras oportunidades também. Então, você tem o grupo de estudo de direito da concorrência, nós fazemos permanentemente eventos. Ontem mesmo, né, o dia que antecedeu a gravação desse podcast, nós tivemos a Priscila e outros colegas, que nós fizemos um ciclo de atualização em direito concorrencial, onde foram abordados temas atuais. O próprio IBRAC, a gente realiza palestras, seminários e cursos de extensão. Então, a gente dá oportunidade para quem queira se aprofundar no direito da concorrência. Agora, isso tudo é uma visão mais prática. Quando nós vamos para o mestrado e para o doutorado, já é uma outra forma de pensar a concorrência. Não é a atuação do advogado, a atuação no CAD. Lá no mestrado e doutorado, por exemplo, nós temos a disciplina que chama Competition Policy and Development, que é na linha do como o direito da concorrência é visto pela UNCTAD e pelo Banco Mundial. É concorrência como política de desenvolvimento, para geração de riqueza e que essa riqueza seja compartilhada dentro da sociedade. Então, acho que foi uma forma interessante também, importante de se enxergar a concorrência. E só fazendo um paralelo com outra instituição, no INSPER, no LLC, que é um curso até 5 anos de formado, tem esse LLC em Direito Empresarial, e temos a disciplina de concorrência lá, onde eu ministro, e lá é uma visão bem prática. Lá é aprendizado centrado no aluno, então é só discussão de casos. Então o curso inteiro é discutir casos e os alunos têm que debater, eles são os protagonistas. Então são formas também diferentes de se estudar o direito concorrencial. Vicente, queria continuar com você sobre essa questão do tema da defesa da concorrência. Ainda é um tema quente para os estudantes de direito ou você acha que ele perdeu espaço para temas mais recentes, como privacidade e mercados digitais? Como preparar os alunos para o mercado de trabalho em direito da defesa da concorrência? Bom ponto, Vivian, porque você falou mercados digitais, proteção de dados. E eu acho que a interface que existe entre esses temas e o direito da concorrência é muito grande. Eu vou ser até, vou dizer, prepotente aqui. Se você quer, no fundo, estudar proteção de dados e mercados digitais, você tem que se basear no direito da concorrência. Porque os grandes casos de proteção de dados e mercados digitais, eles passam pelo direito concorrencial. Então, você tem que ter essa interface. E a gente é atento a isso. Veja, em 2018, final de 2018, nós recebemos o professor Joseph Drexel, que é o diretor do Max Planck de Concorrência e Inovação, para discutir esses temas. E nós fizemos um projeto da proteção de dados, né, a LGPD e a intersecção, com concorrência, consumo e mercados. Então, e fizemos livros e tal. Ou seja, tem espaço. O direito da concorrência... essas outras disciplinas não vão apagar o direito concorrencial, pelo contrário, eu acho que essa interface é muito grande, tanto que no grupo de pesquisa de concorrência, hoje, vou dar um exemplo, nós temos a professora Juliana Abruzio, que é um dos grandes nomes de direito digital. Quando ninguém falava em direito digital no Brasil, ela já estudava isso na graduação do Mackenzie, e se tornou referência. Então, e a gente faz trabalhos conjuntos. Então, hoje a gente inicia projetos de pesquisa onde tem que ter essa interface. Eu acho que o ponto que o Caio e a Ana colocaram aqui não deixam dúvida. O direito da concorrência ele tem que dialogar. O direito da concorrência ele não se fecha nele. Ele tem que dialogar com as outras áreas. E as outras áreas precisam também compreender o direito concorrencial. Então, quem tem interesse em direito da concorrência, eu acho que tem um campo enorme aí, seja na pesquisa acadêmica, seja na atuação profissional. E veja, só outro paralelo aqui também, direito civil. Tem quem diga que, mas o que direito civil tem a ver, o direito processual civil tem a ver com o direito concorrencial? Veja o private enforcement, né? Olha o mundo que vai se abrir, né? Não sei porque ainda não se abriu no Brasil ainda, mas vai se abrir com certeza o private enforcement, ou seja, a partir de decisões concorrenciais. Então, o direito da concorrência continua um tema quente,
e só tende a crescer, sobretudo em razão da concentração econômica. Se a gente defende democracia, e democracia tem relação com a concentração econômica, quanto mais concentração econômica, menos democracia você tem, você necessita de um direito concorrencial, porque é ele que vai entregar essa resposta para a sociedade. Muito bacana, Vicente, obrigada. Vou fazer aqui uma pergunta final para vocês três comentarem. Como, por exemplo, as entidades como o IBRAC e atividades extracurriculares como o MUTS, PINCAD, agora a gente tem também o ICAD, super importante também, esses prêmios e concursos de monografia podem contribuir para a formação do profissional do advogado na área de concorrência. Ana, começando com você. Obrigada, Vivian. Antes de entrar nessa, eu vou ter só que falar um pouquinho sobre esse tema que o Vicente colocou, que eu acho tão importante, que eu acho que se linka bastante com essa sua pergunta, Vivian. Uma coisa que eu sempre me incomodei, desde que eu comecei a me encantar pelo direito da concorrência, foi uma matéria com essa dimensão, com essa importância, e com todos os diálogos que ela tem com tantas áreas, e o Vicente salientou isso, ser vista como uma matéria de especialistas, uma matéria de nicho, quando na verdade não é. A gente está falando aqui de controle de poder econômico, que é um aspecto essencial para a democracia, até matérias de filosofia do direito, que vão discutir as relações entre direito, política e economia, eu acho que elas teriam muito a crescer se elas pudessem estudar o poder econômico na prática, que é exatamente o objeto desse direito da concorrência. Então, eu já me incomodava um pouco com essa espécie de miopia que existia a respeito do direito da concorrência. E, felizmente, hoje a gente tem visto que vários daqueles aspectos que muitas vezes justificavam essa visão não estão mais presentes, né? Ou seja, o direito da concorrência ele vai dialogando com todas essas áreas, é o que o Vicente falou, você vai trabalhar com proteção de dados, em algum momento você vai chegar na concorrência. Hoje isso vale para a propriedade intelectual, para agronegócio, para os mais variados assuntos, até porque, como o Vicente mesmo disse, quanto mais concentrados os mercados estão, de certa forma, mais vai ser importante e necessário esse diálogo. Então, é só para dizer que eu acho que o direito da concorrência continua, sim, sendo um tema muito quente, muito importante. Eu, sinceramente, acho fundamental que qualquer estudante e qualquer profissional do direito entenda e tenha conhecimentos básicos disso, não só por uma questão profissional, mas até por uma questão de cidadania mesmo, para entender o mundo em que ele vive. E aí, nesse sentido, eu acho que iniciativas como você colocou, Vivian, do IBRAC e de tantas outras instituições que vão tentando intensificar esse conhecimento, criar novas alternativas, seja por meio de eventos, de multis, de competições, elas também são muito importantes, porque por mais que seja fascinante, esse direito da concorrência, ele também é difícil, ele muda e muda muito rapidamente. Então, muitas vezes, para o estudante que está começando, não é fácil ele saber quais são os principais problemas, dentre tudo aquilo que ele pode consultar, e hoje os nossos estudantes já se deparam com excesso de informação, a necessidade de ter que filtrar, de saber o que é importante, que autores deveriam ser priorizados. Então, eu acho que todas essas iniciativas são muito importantes na difusão dessa cultura concorrencial, em ajudar o aluno a entrar nesse mundo. Olha, esses são os assuntos importantes, essas são as habilidades que você precisa ter, preste atenção no autor tal, ou na discussão que está acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa. Então, sob essa perspectiva, eu acho que iniciativas como essa, elas funcionam quase como grandes facilitadores, né? Elas complementam todo esse esforço que a gente faz, às vezes, nas faculdades, na graduação e na pós, e enriquecem muito a experiência, eu acho, que tanto dos alunos como também dos profissionais. Se puder me permitir complementar aqui, Vivian, eu acho, primeiro, concordo 100% aí, tanto com os pontos da Ana quanto do Vicente, acho que o tema continua extremamente quente, acho que a gente tem uma área que é uma área que assumiu uma importância dentro de um mercado onde a competição se torna cada vez mais central, que acho que é bastante reconhecida hoje, né? E eu acho que essas interfaces que a gente está vendo, seja com dados, seja com questões de plataformas digitais, tal, só mostra como essa área
de fato está no centro das discussões que tem se colocado hoje na fronteira aí do direito mesmo, né? Então acho que esse é um ponto fundamental, acho que Ana e Vicente destacaram de uma forma bastante enfática isso, e eu queria fazer coro a eles. E sobre a questão dessas experiências, da atividade de IBRAC, das experiências com competições, de competição de monografia, por exemplo, que o próprio IBRAC, eu acho que tem talvez a competição hoje mais consolidada, que é o prêmio IBRAC Team, que tem sido reiterado ao longo dos últimos anos, enfim, um prêmio de monografias extremamente importante. Acho que todas essas são portas de engajamento de alunos, de engajamento de jovens profissionais, e que, por meio dessas competições, por meio desses eventos, por meio dessas palestras, por meio desses cursos que o IBRAC tem promovido de forma cada vez mais sofisticada, trazendo, inclusive, professores de reconhecimento internacional para esses cursos, eu acho que a gente tem conseguido ampliar o engajamento de mais gente nessa área, para um diálogo mais aberto, para um diálogo, acho que coloca a cultura da concorrência de uma forma muito mais central nas nossas universidades e na própria discussão do direito, né? E eu acho que lá no final da década de 90, início dos anos 2000, tinha muito uma reflexão e uma discussão sobre o CAD promovendo a cultura da concorrência, né? E eu acho que isso hoje não é mais uma questão específica do CAD ou da autoridade promover a cultura da concorrência. Eu acho que o IBRAC tem um papel extremamente relevante de protagonista nessa área. Acho que as universidades têm um papel de protagonismo também. Eu acho que as parcerias entre o CAD, as universidades, o IBRAC, têm sido extremamente importantes. Então, acho que isso, de fato, é uma vitória para a área como um todo e para a criação de uma comunidade de conhecimento, seja de profissionais, seja de acadêmicos, de estudantes, e que estão engajados nesse processo. Então, acho que todas essas estratégias engajam mais gente, democratizam a discussão e permitem que a gente avance no conhecimento da área. Vivian, você vê, professores como o Caio e a Ana, como são inspiradores para os alunos, né? Então, eles observam a Ana, observam o Caio e falam, pô, olha a formação acadêmica, olha o conteúdo, olha a vida profissional. Então, são pessoas que inspiram o futuro da concorrência. Então, parabéns, Caio, parabéns, Ana, pelo trabalho que vocês fazem. Parabéns também ao IBRAC. O IBRAC, ele é referência da concorrência no Brasil, né? Se tem um instituto que sempre se engajou na cultura da concorrência, é o IBRAC, e muito contribuindo para a formação do direito da concorrência no nosso país. Mas não é só, né? Com o passar do tempo, outros institutos foram surgindo e contribuindo. Eu lembro a Secor, na época que eu presidi a Secor, né, a Comissão de Estudos de Regulação e Concorrência da OAB de São Paulo, que nós fizemos uma campanha de advocacia da concorrência para difundir a concorrência no meio dos advogados, porque era um tema que só o pessoal da Secor conhecia. Então, veja, um monte de advogado aqui da OAB de São Paulo, Ana, que não conhecia a concorrência. Então, a gente fez uma campanha para divulgar e fazer o quê? Essa inter-relação com as outras áreas do direito. Agora, acho que a Ana, o Caio já falaram bastante dessa parte do engajamento. Eu queria trazer um outro ponto aqui, já que estamos falando do ensino, né? O que eu acho e entendo que será a grande transformação é quando os concursos para magistratura, para Ministério Público, para delegado da Polícia Federal começarem e a prova da OAB, né, de forma intensa, exigirem direito à concorrência. Porque isso fará com que as pessoas conheçam e estudem o direito da concorrência. Senão, a gente vai ouvir coisas igual a gente escuta hoje. Não pode ir para um juiz porque o juiz não conhece a matéria. Como que o juiz não conhece a matéria de direito da concorrência? Isso é justificativa para um juiz não analisar um caso que envolva a questão concorrencial? Ele que estude direito da concorrência. Então, vamos cobrar do juiz, vamos cobrar dos promotores que isso caia no concurso. Cobrar da OAB que coloque de forma efetiva direitos da concorrência. Isso obrigará o quê? As faculdades a ministrarem a matéria e os cursos preparatórios também.
Excelente, Vicente, acho que essa é a grande fronteira mesmo. Mas, infelizmente, a gente está terminando o nosso IBRAcast de hoje. Ana, Caio e Vicente, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e terem compartilhado um pouco do grande conhecimento de vocês sobre o assunto. Se vocês quiserem fazer as considerações finais, fiquem à vontade. Bom, deixa eu começar aqui. Antes de mais nada, o Vicente estava falando de mim e do Caio. É muito importante também destacar que ele, com toda a sua generosidade, fez uma série de elogios que se ajustam perfeitamente a ele também. E eu queria só finalizar essa minha fala dizendo que eu tive a oportunidade, inclusive, de vê-los atuando como advogados no CAD. E é muito interessante a gente perceber como esse engajamento a que o Caio Mário fez referência faz diferença também na atuação profissional. Então, 2 excelentes professores, mas também 2 excelentes advogados, que sempre deram muito trabalho para os conselheiros no bom sentido, mas que também na advocacia, e esse é um ponto bastante importante para ser ressaltado, contribuíram muito para o desenvolvimento, para o aprimoramento do direito da concorrência. Então, sem dúvida nenhuma, que são exemplos aí a serem seguidos por toda uma geração de alunos que estão começando com essa matéria e que certamente vão ter muitas perspectivas futuras de atuação profissional interessantíssimas nessa área. Então, fica aqui o meu convite também para os alunos que vejam essa matéria com muito carinho, porque realmente ela é fascinante. E quanto ao mais, Vivian, só agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, realmente um enorme prazer. Parabéns a você, ao IBRAC, por essa iniciativa, estendendo também a nossa querida Priscila, que não está aqui, mas certamente também inspirou todo o trabalho. Muito obrigada. Bom, queria agradecer, então, mais uma vez esse convite. Ana Frazão, palavras generosas as suas, mas obrigado mais uma vez. E eu acho que o recado que eu deixo aqui, né, para quem está estudando o direito da concorrência, na época que nós estudamos, falando da minha época, né, era pouquíssimo material e era difícil você ter acesso a material do direito da concorrência. Hoje a dificuldade é que tem tanta coisa que você não tem nem tempo de ler tudo que tem, né? Tem podcast, vídeo no YouTube, palestra online, livro que não para de sair e material de muito boa qualidade. E eu fico feliz que eu vejo isso, Caio e Ana, na faculdade. Eu lembro da época do meu trabalho de conclusão de curso, uma coisa tão principiante, né? E hoje eu vejo o trabalho dos alunos da graduação, o nível que a gente alcançou. Então, eu fico muito feliz que isso mostra o que é a evolução dessa disciplina. E todo mundo que, de certa forma, contribuiu com isso merece os parabéns. E parabéns, Vivian, Priscila, pela iniciativa. Eu só queria concluir aqui também, enfim, agradecendo enormemente, Vivian e a Priscila pelo convite. Eu acho que tem sido um grande prazer a convivência com vocês no IBRAC. Eu acho que esse novo espaço onde a gente está podendo conviver e trocar e conversar está sendo muito bacana. Então, parabéns mesmo por tudo isso e por iniciativa. Queria também agradecer a professora Ana Frazão, ao professor Vicente, as generosas palavras e retribuir, falar, olha, tem sido muito bacana, eu acho que essa colegialidade que a gente tem na academia nessa área, esse respeito recíproco, essa parceria, eu acho que a gente tem feito muita coisa juntos, assim, eu tenho tido a oportunidade de participar de bancas com a Ana em Brasília, de participar de cursos com a Ana e com o Vicente, muitas bancas com o Vicente, né? O Vicente é um parceiro de bancas aí já há alguns anos, então acho que com isso a gente também vai vendo a evolução da área juntos e conversando e discutindo, acho que é muito, muito bacana. Só um último ponto que eu queria destacar é que eu acho que essa é uma área onde foi particularmente bem sucedida a internacionalização acadêmica dessa área. Eu acho que o Vicente tem tido um papel muito importante aí via a escola é grande associação aí com base europeia, mas hoje com footprint mundial na parte de defesa da concorrência e eu tenho tido a oportunidade de participar da escola e das conferências, tem sido muito bacana e acho que, Vicente, você tem realmente liderado aí esse projeto aqui no Brasil de uma forma muito, muito interessante. A Juliana Domingues também tem participado aí ativamente e acho que isso mostra um pouco também como a academia brasileira tem se inserido de forma relevante no debate internacional,
nessa área como talvez em poucas áreas no Brasil. A gente sempre foi muito fechado, eu acho, em termos de uma produção para fora. A gente importou muita produção de fora. Eu acho que a gente tem tido mais produção para fora acontecendo agora também e uma troca mais direta nessa área. Então, acho que esse é um ponto bacana e que eu acho que os alunos, os estudantes, têm tudo para se engajar e para levar isso muito além de onde foi até hoje. Então, acho que a gente tem um papel aí para ter nesse debate internacional também. Fique agora com o quadro Plenária Comentada, trazendo especialistas da área para dar os highlights da sessão do CAD, comentando, analisando e debatendo os mais recentes julgamentos do tribunal. Bem-vindos ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 178ª sessão ordinária de julgamento do CAD de 2021, que ocorreu no último dia 26 de maio. A sessão até que tinha uma pauta enxuta de 6 itens, sendo que 4 foram julgados e processos administrativos foram novamente adiados por conta de 2 pedidos de vista. Um do conselheiro Hoffmann, cuja relatora era a conselheira Lenisa Prado, e o outro a pedido da conselheira Lenisa Prado, cujo relator era o conselheiro Hoffmann. Vou ressaltar aqui para vocês, para os nossos ouvintes também ficarem informados, alguns dos principais informes trazidos pelo presidente Alexandre Barreto. O primeiro, a homologação do novo sistema de busca de jurisprudência do CAD, um sistema muito intuitivo, uma base de dados muito completa, consolidando a memória institucional da autarquia, e a pesquisa avançada por temas, por recorte de filtros. Agora vai ficar tão fácil fazer pesquisa que até sócio de escritório vai conseguir fazer sozinho. O segundo informe, a certificação FIA, Employee Experience de clima organizacional, da pelo CAD pelo 2º ano consecutivo. Também o lançamento do relatório de combate a cartéis em licitações públicas no Brasil, que foi lançado em parceria com a OCDE, um projeto que começou em 2019, com o objetivo também de avaliar o quadro regulatório sobre licitações e contratos da administração pública. Novos acordos de cooperação técnica com o CAD, também o lançamento da coletânea de artigos no livro Direito Econômico e Defesa da Concorrência, que foi fruto de parceria entre CAD e FGV. São 31 artigos produzidos por servidores do CAD e de órgãos parceiros. Tá bem bacana esses trabalhos desenvolvidos pela FGV de São Paulo e do Rio. E, por fim, foi disponibilizado o Plano Estratégico 2021-2024 do CAD. As intensas discussões enfrentadas pelo tribunal, junto com os representantes do MP e da PFE, desses 4 casos julgados, merecerão aqui o debate pelos nossos comentaristas oficiais do IBRACast, Bruno Drago e Guilherme Ribas. É com vocês. Oi, Vivian. Oi, Ribas. Bom estar de volta aqui a mais uma plenária comentada. Tivemos aqui, como a Vivian mencionou, 4 casos julgados e depois alguns despachos ao final, que eu acho que vale alguma consideração. O primeiro processo julgado era o item da pauta número 3, se tratava ali de como se chama aí, um processo filhote, né, um daqueles desmembrados, envolvendo o mercado de serviços de manutenção predial. A relatora do caso foi a conselheira Lenisa Prado, e a discussão relevante que foi trazida foi uma discussão de prescrição intercorrente. Quando se ouve, né, que ainda não tivemos acesso, o voto da conselheira, havia ali alguns procedimentos que poderiam, de alguma forma, constituir ato interruptivo, e aí a conselheira avaliou esses procedimentos. Então, com base nos precedentes que há no CAD, ela chegou à conclusão ali de que juntada de documento não seria um ato interruptivo, atos de mero expediente não interrompem a prescrição, mera informação sobre andamentos e processos judiciais e reuniões com representados também não poderiam ser considerados como atos inequívocos para apuração de infração, e que a decisão judicial tinha como objetivo somente interromper o uso parcial de algumas evidências. Porquanto, na visão dela, a prescrição intercorrente ela foi identificada, porque nenhum desses atos procedimentais aqui
interromperiam a prescrição intercorrente, e ela votou pelo arquivamento do processo administrativo. Na sequência, nós tivemos aí uma divergência, um voto divergente do conselheiro Hoffmann, que considerou que o lapso temporal de 3 anos não ocorreu para a configuração ali da prescrição intercorrente. Na visão dele, você teve ali diversos atos que interromperam essa prescrição, e ele acompanhou dessa forma o entendimento da SG, da Procuradoria e do próprio MPF sobre a questão preliminar. E sobre o cartel, ele atestou ali que a existência ou a verificação da sua existência teria se dado no próprio processo originário. Ele votou pelo arquivamento do processo com relação a várias partes e condenação com relação a outras partes, e com relação à dosimetria, ele trouxe ali uma alíquota, a dosimetria que ele sugeriu e que ao final foi a que prevaleceu, foi que houvesse uma alíquota base, que obviamente é de acesso restrito, mais uma alíquota por ano de duração da conduta, com base no faturamento no ano anterior à instauração do PA, e com relação às pessoas físicas, não administradores, ele fixou uma multa de R$125 mil. Então, portanto, um pouco acima aí do que tem sido o padrão de R$50 mil nos precedentes do CAD. E com relação às pessoas físicas administradoras, esses valores foram mantidos confidencial. Nós tivemos ali os demais conselheiros acompanhando o voto divergente do conselheiro Hoffmann e o conselheiro Sérgio, que divergiu da divergência com relação somente às pessoas físicas que não eram administradoras, no seu habitual entendimento de que essas pessoas não deveriam ser punidas pela lei concorrencial, segundo ali a leitura que ele faz do artigo 32 com o artigo 37. E sobre a prescrição intercorrente, ele concordou que atas de reuniões não são atos para interrupção de prescrição, mas o que o fez divergir foi que durante o período em que o processo, em que se havia uma averiguação, que existia averiguação preliminar até a abertura do inquérito administrativo, foi solicitado a alguns representados que apresentassem ali esclarecimentos, e foram apresentadas várias petições esclarecendo os fatos levantados, e isso, na visão dele, é um ato de instrução e apuração da administração pública que interrompe a prescrição. Então, o voto que prevaleceu foi o voto do conselheiro Hoffmann, e aí os demais conselheiros seguindo, com a exceção do conselheiro Sérgio com relação a esses pontos que eu mencionei. Na sequência, Bruno, prazer primeiro estar aqui com você e com a Vivian. Na sequência, a gente teve um processo administrativo também de investigação de cartel, instaurado em 2017 para apurar um suposto cartel no mercado de prestação de serviços de apuração de consumo, leitura e emissão de faturas de água e esgoto em diversas localidades do país. O processo foi instaurado a partir de documentos encaminhados pelo GAECO de Sorocaba, era um caso regional que se tornou aí de amplitude nacional. No meio do caminho, teve uma decisão judicial decretando a nulidade das interceptações telefônicas que começaram no caso e depois do material recolhido em busca e apreensão. E aí, reconhecendo a aplicação da tese dos frutos da árvore envenenada, o CAD retirou esse material dos autos e não sobrou nada. Então, em linha com o entendimento da superintendência, da Procuradoria e do Ministério Público, o conselheiro relator Luiz Braido votou pelo arquivamento do caso por insuficiência probatória e foi acompanhado aí pelos demais conselheiros. Legal, Ribas. Aí, na sequência, nós tivemos o primeiro requerimento da sessão, que foi uma proposta de TCC apresentada pelas empresas do Grupo ZF no suposto cartel no mercado nacional e internacional de embreagens, um processo instaurado em 2019. Esse requerimento seria a segunda proposta de acordo no processo. Segundo a SG, teria havido a cooperação, o Grupo ZF teria apresentado novas informações sobre a conduta,
e teria acordado o pagamento de uma contribuição pecuniária ali que excede a cifra ali de 21 milhões de reais. Portanto, cumpridos os requisitos para a celebração do TCC, na visão da SG, conselheiro Bandeira Maia e conselheira Paula Azevedo votaram pela aprovação do TCC. Na sequência, veio o conselheiro Sérgio Ravagnani, que não homologou o TCC, então, no seu habitual posicionamento a respeito do perigo na flexibilização da base de cálculo do ramo de atividade, e também ele, obviamente, sempre faz aquele ponto de que a conduta teria perdurado por um longo tempo, no caso aqui, mais de uma década. A multa não faria essa leitura desse período e, portanto, estaria aquém aqui do que é a visão dele a respeito da proporcionalidade dessa contribuição. Ele mencionou ali que ele preferia guardar coerência com a evolução do seu entendimento do que com relação aos outros TCCs que foram celebrados. A conselheira Lenisa, na sequência, aprovou o TCC, homologou o TCC, mas ela sempre faz aquele ponto de que ela concorda com o posicionamento do conselheiro Sérgio, traz o alerta sobre a necessidade de revisitar os valores que têm sido propostos aí para a TCC, mas, por coerência aos seus votos anteriores, ela acaba por homologar, ela sempre frisa isso, de uma maior segurança jurídica. O conselheiro Luiz Hoffmann também aprovou o TCC, e aí também o conselheiro Braido trouxe posicionamento compartilhado com o conselheiro Sérgio pela reprovação do TCC, e, por fim, o presidente acabou por homologar o TCC, e aí, por maioria, 5-2, o TCC foi homologado. Ô Bruno, se você me permite, até antes da gente comentar esse requerimento, eu vou falar do próximo, porque eu acho que os comentários eles vão ser parecidos aqui. O requerimento seguinte, trazido pelo presidente, foi de um caso da Lava Jato, foi a compromissária Andrade Gutierrez e uma pessoa física a ela ligada, nos autos de um inquérito que começou em 2019 a partir de uma leniência da Odebrecht. O mercado é o mercado de obras de infraestrutura de aeroportos e em licitações públicas realizadas pela Infraero. Segundo o presidente, tinha uma farta documentação, antecipou aí um pouco sua visão. Foi o primeiro TCC no caso, uma contribuição aí acima de 11 milhões de reais. O presidente citou aqui que a Superintendência Geral usou a metodologia que tem praticado nos casos que envolvem licitação pública, com algumas peculiaridades, porque aqui, no caso, tinha uma dificuldade aqui de se pensar, por exemplo, quando você traz essa discussão de vantagem oferida que está tendo no tribunal, para o caso concreto em que você teve uma licitação que você ganhou, mas não levou, né? Porque o processo aqui licitatório não foi adjudicado. Então, o caso o TCC foi homologado, a conselheira Paula Farani homologou, mas fez alguns comentários. Ela falou que também poderá passar a revisitar seus votos se mudar a jurisprudência do caso, se tiver uma composição majoritária a favor de uma mudança. Ela diz que tem que levar em conta a duração, ganhos do cartel e outros elementos no cálculo de contribuição de TCC. O conselheiro Sérgio Ravagnani votou pela homologação nesse caso, até esperava aqui que ele fosse fazer também um voto parecido, aí como no caso anterior, não homologando o processo, mas ele disse que ele homologava nesse caso por dois principais motivos. O primeiro, porque era a primeira proposta, então tinha uma possibilidade enorme de colaboração significativa, e o segundo, porque ele aplicou aqui a LINDB, né, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, e disse que, havendo sanções
em outras esferas, por outros órgãos, isso também deveria ser levado em consideração pelo CAD na aplicação da sanção. A conselheira Lerisa Prado, o conselheiro Luiz Hoffmann votaram pela homologação e o único voto pela não homologação foi do conselheiro Luiz Braido, também questionando a base de cálculo e entendendo aqui que uma multa de 11 milhões, perto de uma conduta bilionária, né, pensando nos valores dos contratos, seria uma contribuição muito baixa. Então, acho que aqui o que a gente podia conversar aqui, o que fazer nesse cenário, né, especialmente agora com a saída iminente do presidente, do conselheiro Maurício Bandeira Maia, que tem votado consistentemente, de acordo com a jurisprudência majoritária do CAD. Como que vai ficar a situação? Como resolver esse nó, Bruno? Bom ponto, Ribas, e eu acho que a gente já tem bastante substrato agora para conseguir elaborar uma análise inicial aqui, né? Então, acho que nas últimas sessões a gente tem acompanhado e a coisa está mais sistematizada agora, as posições dos conselheiros. Na minha visão, eu acho que nós temos aqui, talvez, 2 tipos de insegurança jurídica, né? A primeira delas seria a insegurança jurídica que é causada por uma iminente ou potencial alteração de precedente, né? E aí nós estamos falando de uma alteração da interpretação da norma ou dos próprios critérios de dosimetria para aplicação. Nós estamos falando aqui de novos casos, novos acordos em casos que ainda não têm acordo, né? Então, eu acho que essa é uma insegurança jurídica que a gente tem sentido. A segunda delas seria uma insegurança jurídica que decorre de negociações dentro de um mesmo processo em que a gente já existem acordos firmados. Então, nós temos ali ratificação do tribunal, quer seja porque quórum tenha sido, de uma metodologia que é aplicada, principalmente na questão da dosimetria, que eu acho que é onde está a discussão, para aqueles acordos, né? E quando a gente altera esses critérios, a gente corre riscos aqui de uma quebra até mesmo do princípio da isonomia processual e outros tantos princípios que podem, inclusive, colocar em risco aqueles contratos anteriores firmados. Poderia até se cogitar da nulidade de acordos anteriores que tenham sido firmados, e isso causa muita insegurança jurídica, né? E eu acho que esse caso que você acabou de comentar era um caso que era o primeiro acordo de TCC dentro daquele caso. Então, se fosse haver ali uma nova discussão sobre uma nova dosimetria aplicada, este segundo problema que eu levantei aqui não ocorreria, nós estaríamos diante só da primeira insegurança jurídica mencionada, né? E com relação a essa primeira insegurança jurídica, eu acho que está muito claro para a gente como tem se formado esse mosaico de decisões. Então, hoje nós temos 3 membros do tribunal que são favoráveis à manutenção dos atuais precedentes, 2 deles deixando o conselho nos próximos 2 meses, nós temos 2 membros que são favoráveis a uma rediscussão da metodologia, quer seja para avaliar um critério de flexibilização da base de cálculo, quer seja para introduzir essa tal da discussão da vantagem oferida, mas esses 2 posicionamentos são respeitosos ao princípio da colegialidade. E, por fim, nós temos 2 membros que são manifestamente contra a flexibilização da base de cálculo e tendentes a uma discussão de vantagem oferida. E aí fica o ponto de interrogação aqui para como é que vai se formar essa maioria daqui 2 meses. Se tivermos 2 novos conselheiros, um presidente e um conselheiro, qual o posicionamento que eles irão adotar? E se não tivermos, e tivermos um conselho composto de 5 membros, me parece claro que vai haver aqui uma inversão, sim, dos precedentes. Então, acho que essa hoje é a sinalização que a gente tem do tribunal, Ribas. Eu acho, Bruno, eu concordo com você, mas acho que, de todo jeito, a gente precisa de uma resposta aí dos membros, né, do tribunal que ficarão,
a gente não sabe se vai ter o quórum completo, né, nos próximos meses. Eu gostei muito do alerta que foi feito pelo presidente Barreto. Ele fala aqui que o exercício em cálculo de contribuição pecuniária é um exercício de antecipação da multa, e isso é o que é a base do sucesso dos programas de TCC. Então, acho que, de fato, uma mudança de entendimento pode gerar um desincentivo para a celebração de acordos, lembrando que a gente só tem uma oportunidade para apresentar a proposta, e ela sendo rejeitada, a gente não pode apresentar propostas com base em novos entendimentos, por exemplo. Então, e também outra coisa que ele mencionou, a gente tem a minuta de guia de TCC, embora não tenha sido aprovada formalmente, ela é usada tanto por nós, advogados, quanto pelos próprios servidores como base, critérios de negociação, até porque trazem a jurisprudência consolidada e as boas práticas de anos, desde que o TCC voltou a ser permitido em casos de cartel em 2007. Então, eu acho que a gente precisa de um pouco mais, concordo com você, de segurança jurídica com relação a esse ponto, sob pena de retardar a negociação de novos acordos e desincentivar empresas a entrarem com pedidos dessa natureza. E nós temos, inclusive, o guia de dosimetria que está sendo discutido dentro do próprio CAD, né, Guilherme? Sim, é o guia de dosimetria. Esse realmente, o guia de TCC já está válido e tem toda a boa jurisprudência, e o guia de dosimetria que vem usado aí, vem sendo usado na prática, né, mesmo não tendo sido formalmente aprovado. O Bruno também teve aqui, passando aqui para os despachos, só comentar rapidamente aqui, o conselheiro Sérgio Ravaiani, ao homologar o despacho de prorrogação de prazo de análise de um ato de concentração, trouxe uma polêmica, né, sobre o excesso que supostamente teria sido cometido por partes envolvidas no caso, sem dar muito detalhes. Ele falou que os contatos geraram um tumulto enorme. Ele não gostaria de ter pedido prorrogação de prazo, mas, de fato, acabou com a normalidade do trabalho, do dia a dia do seu gabinete. A gente não tem detalhes do caso, o presidente Alexandre Barreto disse que vai apurar, mas eu acho que a tônica aqui de relacionamento de advogados e servidores sempre foi muito boa no CAD. A gente espera que isso seja tido, porque, de fato, a gente precisa ser atendido, advogados precisam ser atendidos e autoridades precisam ouvir. Então, a gente espera aí que isso seja esclarecido, de modo que não gere nenhum tipo de perturbação no bom relacionamento que existe em geral. É isso, Ribas, e eu acho que, por fim, vale mencionar aqui a discussão que houve ao final ali dos despachos sobre as avocações trazidas pela conselheira Lenisa. Foram 4 avocações nas últimas semanas. 3 delas, a própria conselheira declinou na sessão do seu pedido de avocação, pois teria ali esclarecido com as partes envolvidas dúvidas que ela poderia ter sobre os processos, e manteve a avocação com relação a um desses casos, mas, por maioria, o tribunal decidiu não homologar esta avocação. Então, ao final, nós não tivemos nenhuma avocação homologada pelo tribunal. Eu acho que um ponto importante trazido pela conselheira Lenisa, que foi mencionado em sessão, é a necessidade, talvez, de um mecanismo mais adequado para que o conselheiro ou o conselho possam indicar o que merece mais destaque para que a SG responda nos próprios autos, né? Ela destacou que na verdade, se trata de uma busca por mais informação para a formação de opinião quanto à decisão da SG. Então, o que transparece dessa mensagem dela é que existe algum tipo de assimetria aqui
sem entrar no mérito de se é positivo ou negativo, mas que existiria alguma simetria de informação entre SG e tribunal, e que haveria aqui alguma margem para se discutir um procedimento ou algo do gênero em que se reduz essa simetria de informação. Acho que de relevante era isso que a gente tinha para reportar nessa sessão, que foi bem animada, né, Guilherme? Foi boa sessão. Bons temas, boa discussão. Muito bom. Obrigado, Vivian. Obrigado, Bruno. Obrigado. Um abraço para vocês. Até a próxima sessão comentada. Obrigada aos dois, obrigada especialmente a você que nos ouve e que tem mandado sugestões e apoio ao IBRAcast, podcast do IBRAC. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.